Olá, tudo bem com você? Hoje te aconselhando não, orando com você. Ele tem um somzinho de chuva, olha só. Dá pra ouvir? Tá chovendo bastante hoje aqui, pra chover o dia todo. E hoje, no pão diário, teve uma reflexão e foi bem sobre o que eu tava pensando. Eu tava olhando aqui a Clotilde, que é a nossa árvore. Ela tava antes no meio da minha casa aqui. E a gente transplantou ela pra frente da casa, pra planos futuros. E tá ventando muito. E ela tava assim praticamente. Mas ela tá firme e forte na terra. E quando a gente ganhou ela era bem novinha. E no meio da casa tem a sua certa proteção, né? E daí a gente tirou ela depois de 2 anos. Então ela estava bem estruturada, com bastante raiz e tal. Colocou num outro lugar, regou muito bem, ela tá bem firme. E agora ela aguenta qualquer vento. Aí, eu vou ler aqui pra vocês, mas fala por que eu. Ele é uma reflexão porque que a gente às vezes é atingido por coisas negativas, né? E daí eu lembrei dessa questão da Clotilde. Muitas vezes a gente passa por provas e muitas vezes a gente, nessas provas, a gente vai ficando mais forte. Elas são justamente pra isso, pra gente ir passando de fase. E muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida até pra gente ser exemplo pra outras pessoas. E às vezes é na nossa dor que o outro se segura. E me veio agora na cabeça pra dar um exemplo pra vocês de uma coisa que é muito triste, mas aconteceu na minha família. A família da parte do meu pai, eu tenho uma tia que ela perdeu um filho quando ele era um bebezinho. Eu tinha 3 meses. Foi num acidente de carro. E na época eu era bebê também. A gente tinha quase a mesma idade. Não existia telefone celular. E no acidente ela ligou pro meu avô materno da outra família. Ela é tia-irmã do meu pai. Ela ligou pro meu avô, pai da minha mãe, porque ele era uma das únicas pessoas na cidade que tinha telefone celular. Ela ligou e ele viajou até o hospital que ela tava pra encontrar e dar apoio pra ela. E aí vocês vão estar se perguntando por quê? O que isso tem a ver? Uma tia minha, casada com o irmão da minha mãe, né, dessa família aqui, perdeu um filho com 17 anos. Foi muito triste, foi um acidente também. Não foi de carro, mas foi um acidente. Eu lembro que essa minha tia ajudou a consolar essa minha tia. Elas eram conhecidas, assim. E não que ela perdeu um filho pra isso, mas pra essa minha tia ter alguém que passou por isso também foi reconfortante, pra ela entender que ela também podia passar e que ia dar tudo certo. Ela teve muito medo de, inclusive, ter algum problema no relacionamento com o meu tio, porque os dois perderam um filho e isso é muito forte. Acho que das dores que existe, eu acredito que é a maior. E essa minha tia e o meu tio estavam juntos, eles passaram juntos por essa dor. E isso foi reconfortante pra minha outra tia, pra perceber que eles também podiam passar juntos. Então eu acho que não que esse é o motivo pra acontecer coisas ruins com a gente, entende? Mas se a nossa experiência que nos fez mais forte, que nos ensinou alguma coisa, pode também ajudar o outro, por que não? Era só isso que eu queria
falar no início, e foi uma introdução zona já. Mas eu vou ler o pão diário de hoje. A chuva deu uma aumentada aqui. A Clotilde tá. Mas eu vou ler o pão diário com vocês hoje, do dia de hoje. Ele diz: Por que fizeste de mim o teu alvo? Acaso sou um fardo para ti? Aí ele diz que o livro das possibilidades diz que 1 em 1 milhão de pessoas é atingida por um raio. E afirma que 1 a cada 25 mil experimenta uma condição médica chamada síndrome do coração partido, diante de um choque ou perda avassaladora. Página após página, as chances de encontrarmos problemas específicos se acumulam sem respostas. E se isso nos atingir pessoalmente? Jó desafiou todas as possibilidades. Deus disse sobre ele: não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. No entanto, Jó foi escolhido para sofrer perdas que desafiavam todas as possibilidades. De todas as pessoas da terra, Jó tinha motivos para implorar por respostas. Está tudo lá para lermos capítulo após capítulo de sua luta desesperada para entender. Por que eu? A história de Jó nos dá uma chance de compreender o mistério da dor inexplicável e do mal. Ao descrever o sofrimento e a confusão de um dos melhores exemplos do Deus de bondade e misericórdia, vemos que há uma alternativa à regra inflexível de semear e colher. Ao trazer uma história de fundo e um prefácio do Deus que um dia permitiu que seu filho assumisse o nosso pecado. A história de Jó nos dá motivo para vivermos pela fé e não por vista. Aí aqui pergunta: por que Deus nos permite por vezes o sofrimento sem explicação? Como a história de Jó ajuda a entender isso? Deus da criação, doador da vida, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por favor, ajude-nos a confiar em Ti, mais do que vemos e sentimos. E muitas vezes a sua perda e o seu sofrimento realmente não terão explicação. Às vezes no futuro você vai olhar e vai falar assim: é verdade, foi por isso. Às vezes não. Às vezes você não vai entender. Às vezes outra pessoa entende, mas não necessariamente você. E às vezes nem é pra você entender. Eu acho que uma das coisas que a Bíblia mais nos ensina é a gente ter fé. E entender que as coisas sim acontecem por um motivo. E que a gente precisa ter fé acima disso. E que nem sempre vai ser explicado, nem sempre a gente vai entender. Mas a gente sempre tem que ter fé. Eu vou procurar uma passagenzinha pra gente ler agora também. E a coitada da Clotilde, gente, tá aguentando ali firme, mas tá ventando. Esse barulho que vocês estão ouvindo é tudo vento.
Sabe o que eu quero ler hoje? Eu quero ler o Salmo 91. É esse mesmo. Deus, o nosso protetor. Lembrando que essa minha Bíblia ela é luterana, então a tradução pode ser um pouquinho diferente. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora de Todo-Poderoso poder, diz ele. Pode dizer a ele: ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e meu protetor. Tu és o meu Deus. Eu confio em ti. Deus livrará você dos perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao teu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei, e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. Hoje é até aqui. Eu quero pedir que Deus te abençoe e te guarde. Que você entenda que o teu caminho aqui é muito lindo e que Ele pode te usar como instrumento para levar a fé dele para outras pessoas. Te permita isso também. Permita Deus tocar o teu coração e que isso possa fazer você tocar o coração de outras pessoas também. Que nós possamos sempre espalhar o amor dele por entre os nossos irmãos. Que você seja coberto pelo poder e misericórdia do Espírito Santo. Que você tenha tranquilidade para conduzir os seus dias e fé nas suas orações.